Fala galera, eu sou André Garcia, o autor do Liberimp. Isso aqui é uma série de vídeos, cada um falando sobre um capítulo específico. Isso aqui é o que vai falar do penúltimo capítulo do livro. Antes de mais nada, cara, eu tenho que anotar as coisas que eu falo no começo, mas agora já é o penúltimo, nem adianta mais, né? Mas eu tinha que anotar as coisas que eu falo no começo. Essa é uma... Eu já falei, né? Essa é uma série de vídeos. Acho que é só isso. Mas também eu suponho que vocês estão vendo desde o começo, né? Então vocês já viram o começo do vídeo várias vezes e vocês sabem muito bem o que eu já falava neles, né? Então, penúltimo capítulo, né? O episódio 8, chamado Alto. É isso aí. Primeiro, uma recapitulação, uma breve recapitulação, né? Previously on 24. Mas eu não vou chegar muito perto não, senão corta a cabeça aqui em cima e... dependendo enfim. No primeiro capítulo desse livro eu estava escrevendo assim, meio que sem saber ainda o que eu estava escrevendo. Eu comecei a só escrever e fui, no meio do caminho, descobrir o que eu estava escrevendo. Esse é no primeiro capítulo. No segundo capítulo, surgiu essa ideia de cada capítulo ter um conceito e seguir um conceito nesse capítulo, assim e tal. O terceiro capítulo foi o primeiro escrito já dentro de um contexto, né, de um conceito. O conceito dele era criar histórias com elementos retirados, chupados de outras, assim, de outras histórias. O quarto capítulo, ele tem como conceito escrever com base em sonhos do dia anterior. Cada conto ser escrito com base no sonho do dia anterior, e esse é um conceito assim que me restringiu demais e que foi muito difícil, foi muito, sabe, eu não gostei de ter escrito. A experiência de escrever foi muito difícil, né? E no capítulo 5 eu preciso de mais espaço, que aí são os contos que se passam no espaço, são os contos, né, que dão vazão a essa... eu sempre gostei de ficção científica, né, embora não tenha lido muitos livros de ficção científica, mas a temática eu sempre gostei. Então, é um capítulo cujo conceito é muito mais background, né? Muito mais cenário do que as histórias em si. Então, não iria dificultar muito. Depois, o sexto capítulo, o conceito... Sexto, né? Capítulo, o conceito é... histórias que têm continuação. O sétimo... É sexto, né? Depois do 6 vem 7. O conceito dele era fanfic, né? Um capítulo só de fanfics. Porque quando eu parei, e assim, quando eu terminei de escrever o quinto capítulo, eu publiquei uma versão alfa informalmente, mas isso me atrapalhou porque interiormente eu sentia como se o livro já tivesse terminado, já tivesse sido publicado, foi difícil retomar. E aí veio esse capítulo fanfic e foi mais tranquilo, né? Porque são personagens que eu conheço há muito tempo, personagens que eu amo, personagens que eu conheço já da infância, então foi fácil de escrever. E aí chega a esse capítulo 8, né? Por ter sido mais fácil escrever aquele capítulo de fanfic, eu pensei que essa coisa dessa seca criativa assim estava resolvida, mas eu percebi que não. Voltar a escrever foi mais difícil que nunca. Encontrar inspiração, criatividade, encontrar o que dizer, assim, como dizer, assim, um formato diferente, ter alguma ideia diferente foi mais difícil que nunca. E eu pensei seriamente em publicar mesmo, faltando 2 capítulos. E já estava muito cansado, né? Já estava muito ansioso, né? E escrever esse livro foi assim um esforço ininterrupto, assim, embora tenha havido hiatos ali no terceiro capítulo, né? Mas eu passei o livro todo assim querendo terminar logo, querendo publicar logo, querendo ter um livro publicado, querendo ser um escritor, querendo poder chegar para a pessoa e falar: olha, eu sou um escritor, escrevi esse livro, né? Que eu não era ninguém na vida, eu não era nada, ninguém disse: você é o que? Eu sou o cara que trabalha, sabe, em órgão público, sabe, eu trabalho fazendo burocracia, sentado na cadeira fazendo burocracia o tempo todo.
Isso era como não ser nada, como não ser ninguém, era como ser um fantasma. Não que quem trabalha em órgão público, esse tipo de coisa, assim, seja um demérito, assim, mas eu digo algo pessoal, minha experiência com aquele tipo de trabalho, sabe? Era como se não fosse pra mim, eu precisava fazer outra coisa. Isso, né? Então, assim, eu escrevi. Cada capítulo que eu escrevia, ele tinha, na verdade, 11 contos. Eu tinha um plano de fazer uma parada à parte com esse conto extra, esse 11º de cada capítulo, que não rolou. E não rolou foi nem por eu achar que não era uma boa ideia, nem nada assim, não rolou porque eu tava aqui nesse penúltimo capítulo, não tinha nada pra escrever, não tinha mais nada assim e... é, aí me veio a cabeça, pô, eu já escrevi um capítulo a mais, eu escrevi, pô, sempre confundo, né? Eu escrevi um conto a mais em todos os capítulos que eu já tinha escrito até então, né? O capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem, né? Os 7 primeiros capítulos já tem um continho a mais ali, então eu já tenho uns 7 contos escritos, e foi uma coisa tentadora, né? Eu vou pegar esses 7 contos, transformar isso em um capítulo, né? Já vou ter 7 contos já escritos, vou ter que escrever só 3, isso diminui a quantidade de contos que eu vou ter que escrever. Não é algo do qual me orgulho, mas foi o que eu fiz. Eu fiz exatamente isso. E aí é um capítulo que eu fiquei assim, qual vai ser o conceito do capítulo, né? Aí é o capítulo aqui que vocês podem ver que o nome dos contos são o nome dos capítulos anteriores. E isso aí já insinua algo que é bem óbvio que eu acho que eu nem precisa falar, né? Os conceitos estão em segue, né? Os conceitos dos capítulos anteriores. Meio que uma recapitulação, meio que uma retrospectiva. Eu confesso que é coisa de gente assim, tipo quando banda pega e faz um disco de cover, sabe? Ou quando grava um disco ao vivo, porque já não sabe, não tem mais nada pra dizer, já tirou leite de pedra, assim. Não que seja um conto formado por textos ruins. Eu acho que todos os capítulos aqui tem textos bons, embora alguns, né, visivelmente tenha mais do que outros. Página 351. Não, tá cedo ainda. Mas olha, alguns tem mais que outros. Aquele disquete. Eu falei no vídeo anterior. O sono. Eu falei no vídeo anterior sobre o To Be Continued, que tem essa. Toda vez que aparece o nome desse capítulo, essa palavra ela é hifenizada, né? Ela é dividida. E aqui não é diferente, né? Quando ela aparece aqui no nome dos textos aqui também, nas dois textos que aparece é separado, hifenizado, to be continued, né? O continuado é continuado. Eu tô gravando isso, mas eu tô chateado, gente. Essa coisa do Messi sair do Barcelona, ele queria ficar e o Barcelona não pôde. Ai, aí eu tô vendo aqui, passei agora, só parada ali, o vídeo dele chorando, se despedindo, que ele não queria sair do Barcelona. Ai, cara, porra, acabou comigo, acabou com o meu dia. Vontade nem de fazer uns vídeos, porra nenhuma. Porra, Barcelona tomar no cu, time só pra cagar no pau, porra. Eu não tenho nem mais. Eu não vou mais assistir. Como que eu vou assistir o jogo do Barcelona agora, cara? Enfim. Ó, cara, ficar puto assim, né? Falar do vídeo, falar do livro puto, falar agora dessa merda desse livro aqui. Tô zoando, gente. Acho que acabou com o meu dia, acabou. Tô entalado, tô com um saco entalado na garganta. E quando você tá com um saco entalado na garganta, cara, é porque já entrou a cabeça, já entrou o pau todo, o saco que vem lá no fim. Então, se o saco já tá entalado na garganta, você imagina em que ponto da anatomia do corpo humano está a cabeça, né? Mas enfim. Agora também foi outra que rolou hoje. Charlie Watts saiu do Rolling Stones, a próxima turnê do Rolling Stones não vai ter o Charlie Watts na bateria. Ai, por que? Fica, Messi, fica Charlie Watts, fica todo mundo, porra. Por que as pessoas têm que sair desse... Ai, gente, eu tô chateado.
E acabou que a chateação fez dar tempo, né? Agora dá tempo de ir pro capítulo lá do livro. Qual foi o número que eu falei mesmo? 351? É, tô bom de memória, hein? E aí, como esses dois capítulos aqui, esse conto fanfic, esse conto alto. Conto fanfic tudo bem, é um conto do fanfic que eu trouxe, mas esses dois últimos aqui, o alto e o... Que assim, como esse capítulo do livro é retrospecto, como que eu vou fazer um texto que vai ser retrospecto dele mesmo, sabe? O texto referente ao capítulo, ao próprio capítulo do episódio... Eu não sei se tá dando pra entender esse alto. Acho que não tá nem dando pra entender, né? É confuso, né? Esse livro, esses capítulos, essa coisa de... É confuso, né? É confuso. Aí termina o último aqui. Ele é uma espécie de flash forward, porque é um... O penúltimo capítulo é uma retrospectiva dos capítulos. Então, ele vai terminar fazendo uma retrospectiva do último capítulo do livro que não veio ainda, porque ele é o penúltimo. Então, né, é meio que um flash forward, né, esse capítulo aqui. Mas eu não vou falar do último capítulo agora, não. 351, cara, eu tô realmente chateado. 351. Aqui o capítulo alto. E quando eu diagramei, que isso aqui eu mudei bem no finalzinho da diagramação, né? Esse capítulo ele tinha outro nome e eu pensei em alto. E alto é legal porque alto tem tantos... Significa tantas coisas, né? O nome que antigamente esse capítulo tinha, né, originalmente, era um nome que não tinha... Não era aberto a significados assim. Tem pessoas que podem gostar menos por isso, mas eu acho que coisas abertas a significados são legais. E o primeiro que eu conto aqui é aquele dos sketches, que fala sobre... Eu não vou nem falar não, vocês vão ver, vocês vão perceber, vocês vão ver, vocês vão sacar. Vocês são inteligentes. Mas é algo que vocês vão ler logo no comecinho e vão falar, tá, aquele outro... tá, enfim. Aí tem assim... meio assim, meio... porra, pronto, eu vou falar, é uma espécie de continuação de um outro texto. Foda-se, vocês vão reparar mesmo, vocês vão saber que é mesmo. Aqui tem a fala que eu risquei, né, do livro da Marcela, ela ficou puta, assim, falou, pô, você riscou meu livro todo, cara, você é uma babaca. Aí depois eu me arrependi, não, vacilo ter riscado outro. A Marcela também, se ela quiser um livro que não esteja riscado, ela compra outro exemplar. Marcela tem dinheiro, Marcela é rica. Marcela é Paula Bracho, que é a rica malvada, né? Marcela é a própria Paula Bracho. E eu conheço ela dessa época mesmo, hein? Eu conheci ela nessa época, eu tenho quase certeza que ela assistia Usurpadora. Não posso falar com certeza, eu tenho quase certeza que ela hoje vai dizer que não. Assim como ela diz que ela não... Enfim. Tenho quase certeza que ela dançava Macarena também, mas esse vídeo não é pra falar da Marcela, esse vídeo é pra falar do capítulo aqui. O segundo texto, eu, autor. Esse aqui me lembra, sabe o que? Me lembra jogos de luta, tipo Capitão Comando, aqueles jogos beat'em up, né, de porradinha. Que quase sempre chegava no final e você enfrentava os chefes tudo em sequência. Eu odiava isso nos jogos. Mega Man também, sim, você vai chegando no Mega Man, antes de enfrentar o chefe, você enfrenta de novo todos os chefes que você já enfrentou. Porra, aí é foda, cara. Ainda mais que tem jogo que você não enche a vida de um chefe pro outro, fica uma parada quase impossível. Você vai matar o chefe um de cada vez que foi difícil, vai matar todos juntos de uma vez só. E esse aqui é meio assim, né? Esse retrospecto, essa retrospectiva. Aí tem esse capítulo aqui, eu, o autor, que ele fala... Aí, novamente, né? Como o capítulo não é algo que, assim, remeta ao conteúdo daquele conto, o título, né? Não fala sobre... Pô, tudo eu falo capítulo, né? Como o título não remete, assim, não é algo diretamente ligado ao conteúdo, é mais um capítulo. Agora que é capítulo, eu confundo. Né? Mais um capítulo desses onde eu tenho que ficar lendo para saber do que ele fala, porque o título não fica claro. Isso aqui isso aqui me remete a um outro... Tem alguns textos que me remetem a essa altura do campeonato aqui começa a ter textos que me remetem a outros textos do livro, não no sentido de autoplágio, mas assim, como se fosse
retrabalhar uma outra ideia, desenvolver novamente uma ideia. Que é uma coisa meio assim da segunda temporada do Monty Python, também tem isso, né? Tá escrito Monty Python aqui nesse. Foi só falar que apareceu. E a segunda temporada de Monty Python também tem coisas assim que parecem ideias de outras sketches que já passaram, mas retrabalhadas, só que no caso deles assim, sempre dava a impressão de que eram melhores trabalhadas, né? Na segunda temporada, né? Na terceira, quarta, aí já foi ficando claro, assim, uma falta de ideias, assim, coisa que me incomodou. Enfim, esse vídeo também não é pra falar do Monty Python. Ai, caralho, fechou a página. Porra. Led Zeppelin agora, que é um texto aí, um sonho. Eu conheci um cara que tinha esse tipo de sonho assim, recorrentemente. Eu tive uma vez só e eu acordei mó bolado. Todo mundo, vocês vão saber qual é. Esse texto do Led Zeppelin quando vocês lerem o livro. Mas eu acordei mó bolado. Eu falei, ih, porra de sonho é esse? Não quero ser tipo de gente que foi tendo esse tipo de sonho, não. Aí eu resolvi escrever sobre esse sonho, escrever o sonho. Porque é tipo, meu subconsciente quer me sacanear, eu vou sacanear meu subconsciente e vou, sabe, botar esse sonho no livro. E aí meu subconsciente vai ficar assim, tipo, caralho, eu não posso mais ficar sacaneando ele, que senão eu vou ficar dando, sabe, munição, vou ficar dando ideia pra escrever o livro, quer saber? Eu vou deixar ele quieto, vou deixar ele em paz. E realmente funcionou, nunca mais voltei a ter esse tipo de sonho. E quando eu escrevi o sonho, assim, pô, não posso esquecer, eu vou escrever o sonho todo. Mas o sonho não funcionava na história. Eu tirei certas coisas e essa história aqui começou a ganhar corpo, começou a ganhar forma, e certas coisas já não encaixavam com isso aqui, eu fui cortando e ficou um texto curto. É mais um desses textos de uma página que o livro tem. Aí depois vem esse aqui que é um texto, né, essa coisa de a herança dessa coisa de burocracia, né, um texto memorando, assim. Se vocês não têm familiaridade com esses textos burocráticos, chatos, sim, enfim. Ai, ver isso aqui, sabe, até tipo assim, de assinatura, essa coisa assim, ai, até arranjo de ranger os dentes, sabe, ai, dá de arrancar essa página do livro. Mas é legal, mas é um conto legal. Tem coisa que me fazia rir, coisa que eu li assim tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu gosto. Vocês vão ler, vocês vão saber que essa história tem pelo menos uma coisa que eu gosto. E aqui, né, memorando, sem colocar o ano do memorando escrito. Eu coloquei 2000XX. Quem jogou Mega Man lembra. Quem jogava a série Mega Man X lembra, né, desse ano 2000XX. Preciso de mais espaço. Peraí que eu tô falando muito, tô cansado de falar. Ainda tenho que fazer mais um vídeo, cara, do último capítulo, que eu provavelmente vou fazer em sequência desse. Aí é vídeo pra caralho. Eu gravei acho que 3 ontem. Sendo que 2 deles porque eu tive que gravar de novo, mas enfim, esse vídeo não é pra falar disso. Pô, molhou tudo. Vou tomar aqui essa bebida louca. Isso aqui é água de coco, café, mel e um pouquinho assim de cachaça, só pra dar um... Cachaça com canela, cachaça envelhecida, indefinidamente envelhecida com canela e catuaba. Coisa boa. E cachaça eu posso beber, posso falar. Cachaça, estou no meu lugar de fala, com meu avô, que construiu essa casa aqui, depois de aposentado, assim, porque não tinha nada pra fazer, eu acho. Enfim, esse vídeo também não é pra falar do meu avô. É pra falar aqui, ó, preciso de mais espaço. E essa história é uma história retirada da Liga de Heróis de Juventude Brasileira, o prólogo do segundo conto
que eu chamava de segunda temporada da Liga de Heróis de Juventude Brasileira, que é quem leu na época dos fanzinhos, das paradas assim, vai se ligar, só que é aquilo, né? Uma versão meio pesadamente revisada, né? Então o que eu senti assim que era pra tirar, quer saber, eu vou tirar, foda-se. Tem coisinhas diferentes, mas eu acho que quem leu, já leu o tempo também, não vai nem se ligar nisso não. Aqui tem isso aqui, ó, estádio Richard Baker, eles vão lutar no estádio Richard Baker. Richard Baker é o nome do meu primeiro conto, na verdade é o segundo, mas é o primeiro que é o único que ainda existe até hoje, né? O primeiro não existe mais nem o arquivo, nem o impresso, não existe mais nada. Eu gosto dessa história aqui desses dois alienígenas e tal. Eles são influenciados, acho que nunca falei isso pra ninguém, acho que nunca, mas eles são influenciados por aqueles dois alienígenas que tinham no Aquatim. Quem lembra desse desenho do Adult Swim Aquatim? Tinha dois alienígenas que pareciam dois Doritos, eram dois triângulos assim, os bichos meio escroto. E eles são meio influenciados por aqueles dois, são bem influenciados por aqueles dois. Não sei quem assiste Aquatim, Juan assiste. Juan eu sei que assistia. Aí To Be Continued vem a continuação daquele texto. Lembra aquele texto 2040, que fala sobre os conflitos de geração, assim e tal? Ele continua aqui, continua. E a continuação continua também porque são dois textos, né? Que é um capítulo onde cada um tem continuação, né? Então esse capítulo, para ele aparecer aqui, ele tem dois textos. Não sei se dá para entender confuso, esse livro é confuso, né, gente? Mas é assim, porque o capítulo ele tem 10 textos. A ideia desse capítulo era um texto para cada capítulo. Então são 9, não ia ficar faltando um. Então, pô, esse capítulo aqui, To Be Continued, a ideia dele era que cada conto era pares. Então, pô, o conto que vai ser referente a esse capítulo, pô, ele vai ser o par, né? Aí ficou conceitual e deu tudo certo e fechou. Muito bom. Eu gosto. Gostei. Gosto. Aí tem isso. Aí vem aqui o da fanfic, que é o do Quarteto Fantástico. Fanfic aqui é a história do Quarteto Fantástico, que é uma história... Kailan tinha perguntado na live, né, quais histórias eu menos gostei de ter escrito, assim. Essa que eu não gostei de ter escrito, aqui eu gostei, assim, meio que me doeu ter escrito. E, sei lá, me doía também na revisão, assim, ter que ler. Assim, eu não gostava de ler esse livro, esse conto. Eu acho, sei lá, de repente eu até ache um dos melhores textos do livro, um dos melhores contos do livro. Mas eu não gosto de ler ele não, sei lá. Tudo vai da forma como nós somos tocados pela coisa, né? Nós gostamos do que uma obra nos proporciona, nos faz sentir e tal. Isso aqui é uma obra boa, mas o que, sei lá, ele me causa assim meio que um mal-estar, sei lá, sabe? Uma música que você até gosta, mas te deixa triste, aí você acaba nem ouvindo porque a música te deixa triste, ou alguma coisa assim. Enfim. Mas a história do Quarteto Fantástico, mas especificamente do Coisa. O Coisa é um personagem muito mal aproveitado, né? Porque ele tem essa coisa. Ele tem esse lance de ser deformado, de não conseguir conviver com as pessoas, que todo mundo, sabe, tem medo dele ou ri dele, né? Ele vira um monstro, uma coisa feia, grotesca. E ele vive, né, assim, meio... Ele é afetado por isso, mas eu não... Né, do que eu acompanhei de Marvel, do que eu acompanhei de Quarteto Fantástico, assim, eu nunca via isso ser explorado, né? Sempre explorado os poderes fantásticos dos outros. Né? Os outros têm poderes que eles podem ligar e desligar e viver normalmente, foda-se. Ele não, né? Ele não pode deixar de ser um monstro. Aí isso aqui acabou sendo explorar isso, né? Que eu senti aí que no que eu lia das HQs do universo do Quarteto Fantástico, eu não via ser explorado, então eu explorei eu mesmo. Aí vem isso aqui alto. Que é isso, né? Foi um conto que eu pude escrever meio que qualquer coisa, porque por causa desse lance conceitual, né? Um capítulo vai falar sobre ele mesmo. Enfim, não sei se deu pra entender essa parada aqui. Tem um conto, eu gosto desse conto, é um conto meio maluco, tem uma coisa meio... Eu, em 2009, tive uma ideia de escrever uma história chamada... Tentar escrever uma história, né?
chamada O Evangelho segundo Lúcifer, que é reimaginar essa narrativa da criação de Adão e Eva, essas coisas assim, e da humanidade, da relação de Deus com a humanidade. Só que é uma coisa meio New Game, assim, sabe? Virou uma parada. É uma coisa que aconteceu na minha vida ao longo de, assim, algumas vezes, assim, tem um projeto que cresce, escopo fica muito pretencioso, fica muito grande, se torna algo muito trabalhoso, se torna algo, assim, que foge essa história aqui, acabou sendo algo que acho que, sabe, teria que ser um New Gamer pra escrever. Aí acabei deixando pra lá. Minha versão ficou escrota, falei assim, pô, isso aqui... Aí acabou que isso aqui não é tipo um remake nem nada assim daquele texto, mas há sei lá, há alguma ideia, alguma coisa assim de lá que eu falei, isso aqui eu nunca vou ser, sabe, New Gamer pra poder realmente escrever esse conto pra publicar e tal, então eu vou só ter, tipo, pegar, tipo, a alma dele e colocar nesse aqui. Até o lance, assim, de Miguel e Lúcifer, da guerra de Miguel contra Lúcifer, assim, e da geração da humanidade, como isso influenciou a humanidade. E depois tem uma coisa que, tipo, história da humanidade. Depois vem aqui o conto que leva o título do próximo capítulo, que é o melhor capítulo do livro, Diabo que Carrega Quem Disser Que Não É, mas eu falo sobre isso, vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas esse texto, ele, como é uma coisa que ele é uma retrospectiva de algo que ainda não aconteceu, né? Esse capítulo é uma retrospectiva, mas o capítulo... Eu sempre corto aqui, né? Eu sempre me empolgo, chego perto e corto a cabeça. Então fica difícil, né? Falar o quê? Sabe, você retomar algo que ainda não foi... Enfim. Aí eu escrevi uma sinopse do livro aqui, aí eu fui metendo, assim, uma sinopse sem spoiler, né? Aí a ideia foi essa, aí vou escrever uma sinopse e enchi de spoiler tags, né, esse censuradinho, assim, a ponto de chegar aqui nas últimas linhas de texto ser só spoiler tags, né, só o censurado. E é isso, né, o último capítulo aqui, que já acabou, né, e o penúltimo capítulo do livro é isso. Já chegou aí aos 27 minutos e meio, então é isso. Falta só mais um. Mal vejo hora de terminar esses vídeos. Ficar meia hora falando sobre um capítulo de um livro não é fácil não, gente. E fazer isso 9 vezes em praticamente 2 dias também não é fácil. E é isso.